bom dia e que Deus Ele abençoe você aonde você estiver. Que o Espírito Santo Ele te acompanhe não somente hoje, mas todos os dias, e que em todos os passos você veja a conexão sua com o Espírito de Deus. Eu quero já começar buscando a presença de Deus. Aonde você estiver, feche seus olhos e concentre a sua fé no Senhor Jesus. Em o nome dele agora, vamos entrar na presença do Senhor. Tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução, mas não tem jeito. Agora senta pra me ouvir palavra, e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra lhe dizer. Cante comigo, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando em tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando em tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, pode a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na alegria ou na tormenta, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Espírito Santo, nós entramos agora na tua presença, e eu te peço que nesse culto de hoje o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa, meu Deus, falar, meu Deus, a nossa alma, ao nosso espírito, e que todas essas pessoas, meu Pai, que estão aqui nos acompanhando, elas possam ser, meu Deus, agora, meu Deus, tocadas de uma maneira, Senhor, especial, de uma maneira diferente. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu te peço agora que as tuas santas mãos, meu Pai, ela possa repousar sobre cada coração, de maneira, meu Pai, que cada vida ela seja alcançada nesse momento, e que ao ser alcançada o Senhor venha fazer com que o louvor, meu Deus, com que a glória e o poder do Senhor ministradas aqui nessa manhã possa, meu Deus, alcançar essa vida de maneira a resplandecer a tua glória. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e entrego essas pessoas que comigo estão também,
E no versículo 19 vai estar escrito assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. O que nós podemos aprender com essa palavra? Quando o Senhor Ele fala, não lembreis, você quando lembra de algo, é porque isso ficou no seu coração. Então Ele está dizendo, não se lembra das coisas antigas. Tudo aquilo que ficou no seu coração, que é algo antigo, Ele está falando para você não considerar mais. Tem pessoas que ela viveu um grande amor, há outras que tiveram muito sucesso no campo material. E Deus Ele está falando o seguinte: não considera mais. Quando Ele fala de considerar, Ele não está dizendo o seguinte: olha, esquece o seu marido ou a sua esposa que morreu na pandemia ou em uma outra situação. Ele não está dizendo, olha, esquece o seu passado porque você teve tanto dinheiro, tanta saúde. Ele não está falando isso. Olha, esquece o seu tempo de glória. Ele está dizendo o seguinte: não considere. Porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu nunca mais vou ser feliz como eu era. Isso está errado. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca mais eu vou ter aquela saúde que um dia eu tive. Isso está errado. Porque você está considerando as coisas o quê? Antigas. As coisas que ficaram para trás. E é exatamente ao contrário do que ele diz. Ele diz assim: olha, não considera mais as coisas antigas. E ele se coloca à frente de tudo. Ele diz: porque eu faço coisa nova. Hoje nós estamos iniciando a semana. É o primeiro dia da semana. Eu não sei se você consegue enxergar bem, mas aqui, olha, ao fundo do altar, está aqui no telão escrito o quê? Provisão. Que não vai faltar a provisão de Deus na sua vida. Mas quem é que dá a provisão? É o mesmo que está dizendo que faz coisa nova. Então, entre as coisas novas, já está a provisão para a sua vida, já está a provisão para o seu casamento, para a sua saúde, está a provisão para a sua família, está a provisão para tudo. Mas enquanto você considerar as coisas antigas, enquanto você ficar preso, sabe, no que aconteceu, no que deixou de acontecer, no passado, Deus Ele não vai ter poder para fazer o novo na sua vida. Porque nós limitamos esse poder quando nós olhamos para trás, quando nós ficamos amarrados a essas coisas. Por isso Ele disse: não se lembra. Em outras palavras, deixa isso para lá. Passou, aconteceu, e não considera, porque eu vou fazer coisa nova. Se um dia, olha aqui para mim, se um dia você foi feliz no amor, você vai ser mais feliz agora. Se um dia você teve prosperidade, você vai ter muito mais agora. E se não teve, se prepara, porque Ele vai fazer coisa nova. Se um dia você foi saudável ao ponto de correr, de se alimentar, comer o que queria, de fazer, sabe, exercícios e até cometer exageros, e hoje você, quem sabe, até para andar está com uma certa dificuldade, eu quero dizer para você que esse Deus, Ele faz coisas novas. E sabe como é que você vai fazer? Quando você parar de considerar as coisas antigas e considerar Ele que faz o novo. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nesses últimos 2 meses, já tivemos 3 pessoas curadas de câncer sem ninguém colocar a mão. Sabe quem colocou a mão nela? Foi Jesus. É Ele que quer fazer a coisa nova. Ele quer colocar a mão na sua vida também. E eu quero orar por você para determinar que você que está quase desistindo, você que está querendo parar, como diz essa canção, lembra quando estava por um fio para desistir, mas a mão de Deus, e vai ser sempre a mão de Deus que vai te levantar. Você crê nisso? Então, se você crê, eu quero orar por você. Se você pode, aonde está, feche os olhos. Se você não pode, levante as suas mãos, concentre a sua fé agora, porque eu vou orar e o meu Deus, Ele vai agir na sua vida.
vida agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar em favor dessa mulher, desse homem, em favor dessa pessoa que crê, em favor dessa pessoa, meu Deus, que te ama, em favor dessa pessoa que está, Senhor, buscando, mas ela ainda não conseguiu olhar, meu Deus, para o que o Senhor vai fazer de novo. Ela ainda está olhando para o passado, ela ainda está olhando para as dificuldades, ela ainda está considerando, meu Deus, os problemas maiores do que o seu poder, do que o Senhor. Mas agora, meu Deus, aqui desde esse altar, o altar da provisão, eu profetizo agora, eu determino, Senhor, que ela vai ser curada. Meu Deus, que o Senhor vai fazer, meu Deus, a obra nova de cura, de libertação, a obra nova de prosperidade, a obra nova de paz. Recebe aí agora, e eu profetizo isso em nome de Jesus. E se você crer, levante uma das suas mãos e diga: eu recebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que o poder de Deus ele já tocou na sua vida. Agora é você continuar caminhando com Ele. Se você deseja se tornar uma ovelhinha online conosco, nós estamos aqui todos os domingos ao vivo nessa live para abençoar a sua vida, e durante a semana, todos os dias, temos o alimento diário no nossos shorts, e também temos um conteúdo para enriquecer a sua fé e também a sua alma. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras nós temos vídeo novo no nosso canal. Eu quero chamar você agora para ser um parceiro missionário, para você ser um doador, você semear a sua semente. Aqui nesse altar você vai colocar os seus dízimos e as suas ofertas. Eu vou colocar o seu nome de todas as ovelhas que nós temos online aqui na pedra, a exemplo de dezenas e centenas de pessoas que já têm os seus nomes aqui e têm sido abençoados. Você também vai ser. Você pode agora, nesse número Pix que você está vendo, você pode realizar a sua doação. Esse número da conta também você pode fazer aí, aonde você está, no conforto do seu lar, nessa viagem, aonde você parou um pouco para orar, para falar com Deus. Você pode enviar os seus dízimos, as suas ofertas, que fazem parte da mesma palavra que eu acabo de ler. O mesmo Deus da provisão que enviou essa palavra para alcançar você é o Deus também que pede que nós venhamos a temê-lo nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E através das suas ofertas você vai estar nos dando condições de seguirmos com essa obra missionária que é chamada Igreja Moriá. Eu quero orar agora pelos dizimistas e ofertantes. Eu gostaria que você, agora no mundo inteiro que está nos acompanhando, orasse também, porque Deus ele vai honrar você. Vem aqui comigo, vou me colocar de joelhos para poder abençoar a sua vida. Senhor, aqui, Senhor, nessa urna, onde as pessoas colocam os dízimos, as ofertas, aqui nessa pedra onde milhares de nomes já estão aqui, Senhor. Eu quero colocar o nome dessa pessoa que me acompanha agora, através dessa oração, dessa live. Ela, meu Deus, que quer ser também uma coluna. Meu Deus, quando Pedro reconheceu o Senhor na sua totalidade, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Senhor disse para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra que te foi revelada, que sou eu, o Filho do Deus vivo, o Cristo, eu vou construir a minha igreja. E a igreja somos nós, Senhor. E o Senhor completou dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu Deus, que todas as portas que estavam, Senhor Jesus, fechadas, venham se abrir. Não resista ao poder do Senhor na vida dessa ovelha, meu Deus, que está orando comigo. Eu abençoo e determino que desse altar não vai faltar provisão. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Olha, que Deus ele abençoe a sua vida financeira, a sua família, e você veja a multiplicação e a provisão na sua vida. Você que está fazendo a sua oferta, inclusive agora estamos no último dia do mês e nós precisamos pagar as despesas como aluguel, água, luz da igreja.
Você que está fazendo a sua doação, seja dízimo, oferta, não importa o valor, envie-nos o seu Pix comprovante nesse número que aparece aí agora, para que a gente possa estar colocando o seu nome aqui na pedra, essa que é conhecida como a pedra do testemunho. E eu creio que você vai ter muitos testemunhos para entregar, para dar nesse altar aqui. Você crê? Que o Deus da Bíblia venha te abençoar. Eu quero encerrar a reunião orando pela família. Você que nesse momento está ali, você diz: puxa, eu quero essa bênção para minha casa, eu quero essa bênção para minha família. Quando nós começamos um relacionamento, todo relacionamento ele começa geralmente com muito carinho, com muita paciência. O amor, eu não vou nem falar, porque se você começa um relacionamento, você precisa ter amor por aquela pessoa. Mas com o tempo, essa paciência, esse cuidado parece que vai se acabando, e a gente começa a cuidar mais de outras coisas, dar atenção, por exemplo, à vida financeira, aos amigos, à vida social, e a gente acaba esquecendo da nossa própria casa, da nossa própria família. E quantas são as vezes que, por esses excessos de cuidado com os outros, esquecemos de ver e cuidar das nossas principais ovelhas, que são as nossas famílias. Eu quero que você se lembre que é muito mais fácil a gente ver os defeitos do que as qualidades. Você já deve ter visto por aí, na internet, na igreja, na missa, alguém falando sobre uma professora que ela escreveu no quadro a tabuada e ela acertou todas. Mas quando chegou numa determinada equaçãozinha, ela a propósito errou, a fim de dar uma lição aos alunos. E um aluno falou: professora, está errado. Os outros: olha, meu Deus, professora, como a senhora erra. Não. E ela, naquele momento ali, ela passa uma lição de vida dizendo: assim será com vocês no futuro, quando vocês forem já maduros, homens e mulheres formados. As pessoas, elas não vão te aplaudir quando você acertar, mas por causa de um erro, elas vão te perseguir, elas vão falar mal de você, elas vão te crucificar. E às vezes é assim, a gente suporta tanta coisa fora, e quando dentro da nossa casa alguém erra, a gente já vem com pedras nas mãos. Repense, porque no início do seu relacionamento, ele só começou porque você tinha amor, paciência e cuidado. Continue cuidando deles, você vai ver o resultado surpreendente. Vai acontecer uma mudança dentro da sua casa. Você crê nisso? Eu vou terminar agora esse culto de hoje, a nossa live de domingo, com a nossa oração pela família. Se você puder agora, pensa na sua casa, nos seus familiares, e vamos orar, porque Deus ele vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura as feridas, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é sua, é sua. Passa lá em casa. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha passar na casa, na família de cada pessoa. Eu oro aqui nesse momento e determino que o casamento, os filhos, os netos, eu profetizo que toda essa casa seja alcançada. Meu Deus, que o amor verdadeiro venha voltar. Meu Deus, que venha voltar também a paciência, o cuidado, e que toda essa família seja alcançada pelo Senhor. Eu entrego, meu Deus, cada pessoa que esteve comigo, como também a sua família, e eu tenho a certeza que já estão abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém e glória a Deus. Profetiza assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.